Eu não sei exatamente quando surge o poeta, né? E nem sei se o sou. Alguns dizem, e a gente tem nossas pretensões, nossas vaidades, e a gente acaba acreditando, né? Mas o que eu tenho, assim, de lembrança mais remota da minha necessidade de escrever, de imprimir sentimentos, foi quando em 73, se não me engano, 74, meu avô paterno faleceu e eu vivi um episódio de uma casa alegre antes e agora muito triste, cheia de gente que chorava muito. Eu devia ter 6 anos no máximo e eu lembro a casa de minha avó como um lugar de alegria, um lugar para onde a gente ia final de semana. E lá brincávamos e a gente sentava à mesa para tomar café e comer. E a única lembrança que eu tenho de meu avô é ele sentado na espreguiçadeira e a gente entrando com muita alegria e já gritando por vovó e vovô e pedindo a bênção. Ele numa cadeira de uma espreguiçadeira e se levantando para nos abençoar. E a gente entrando, já ia lá para o quintal, era um sítio, íamos brincar. Mãe ia ficar com eles, conversando, os adultos, e menino ia brincar. Mas aí, dias depois, eu presencio essa cena triste, né? A casa cheia de gente. Lembro-me de mãe num dos quartos, sentada numa rede, e chorava muito. Eu nunca me lembrei de mãe chorando, adulto chorando, achava que... Eu nem sei se eu achava. Mas eu penso que, na época, eu pensava que choro era coisa de menino, porque apanhava. Então, uma semana depois, nós fomos visitar vovó, viúva agora, né? E, na volta, pai, que sempre gostou de cantar e sempre gostou também de tirar versos, mas até então não entendia, ele voltou de lá cantando a música índia. E a música índia pareceu uma nova forma de chorar. Era uma forma nova de chorar. Então, eu entendia que pai naquela hora estava chorando a morte do pai, a ausência do pai, que ele não viu, e vinha cantando índia, e eu passei a prestar atenção. Em músicas, né? Passei a prestar atenção. E eu achei que aquela era a música de pai, e eu deveria, a partir daquele momento, ter a minha música. Mas como fazer uma música? E passei a perguntar, pai, tinha uma padaria na época, e eu perguntava aos meninos como se fazia uma música. E eles têm que fazer uma letra. Mas como se faz uma letra? Escrever. Mas como é que se escreve? E aí começa todo um conflito e uma história em busca de escrever uma música que fosse a minha música. Talvez uma forma de chorar ou de me alegrar, mas fosse a minha música. E lembro que eu tentava, era difícil demais, como escrever? Até que um dia eu constatei que era difícil demais, que todas as músicas já tinham sido descobertas, que não havia mais nenhuma música para se achar. Eu entendia que a música ela deveria ser achada, ela já estava pronta e eu só tinha que descobrir. E escrevendo, o escrever me levaria até ela como quem percorre um caminho. Mas aí eu desisti, eu disse, não, todas as músicas já foram descobertas. E desisti da ideia de fazer a música, mas dias depois eu ouvi uma música nova. Aí, uma música nova? Então eu concluí que eu talvez não tivesse tentado direito. Por isso eu não encontrei aquela música. E tinha que continuar tentando até encontrar. E passei a escrever em segredo. Isso era em segredo, eu tentava em segredo. E até me envergonhava de mostrar a qualquer pessoa que eu escrevia. E isso durou até, acho que o 2º grau, foi que eu comecei a mostrar a alguns professores o que eu escrevia. E onde eu tivesse com a caneta, eu estava sempre tentando, sempre uma caneta. E até brincou, surgiu uma ideia, uma coisa engraçada dessa história de escrever, porque minha madrasta, por exemplo, ela dizia, se Chico sair com uma caneta e um papel na mão, ele não volta. Daí, essa necessidade de escrever minha música, vieram muitas outras coisas, inclusive escrever o livro sobre a história de Boa Vista e outras coisas mais. Então, não desisti mais, mas à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai criando um novo comportamento.
já não existia uma urgência em ter minha música, né? Não era mais para chorar a morte de vovô, talvez. Era para ter a minha música. E um dia alguém disse que era poesia o que eu escrevia. Quando eu me encorajei, já no segundo grau, de mostrar os meus trabalhos. E a partir daí fui trabalhando não na intenção de escrever um livro, mas um dia alguém disse que eu poderia fazer um livro das coisas que eu já tinha. E o que eu escrevia era poesia. Depois, quando esse material foi submetido a uma professora, ela disse que não era poesia, porque não tinha rima nem métrica. O meu trabalho não tinha rima nem métrica. Embora antes ela tenha dado elogios rasgados, vindo de uma professora universitária, do quilate de Leônia Leão, um elogio daqueles, ainda que depois ela tenha desconstruído, permaneceu o elogio. E quando esse material foi submetido, eu até comentei com a pessoa, Lourdes Ramalho, que prefacia o livro, Na Janela do Meu Quarto, nesse livro ela tenta, através do meu relato, né, que eu até humildemente eu disse, olha, dona Lourdes, não é poesia, porque Leônia Leão disse que não tinha rima nem métrica e por isso não era poesia. Aí ela fez uma justificativa na sua apresentação e disse que poesia é mais do que rima e do que métrica. É a essência do que o homem sente e vive. E escreve. Porque aí ela passa a ser história. Então, daquele longínquo 73, que eu vejo com muita saudade, uma época remota de alegrias, surgiu da janela do meu quarto. E mãe já era ausente. Ela já não sentava na rede comigo naquele dia em que eu perdi meu avô. Mas quando eu recebi essa capa, que foi uma proposta, eu queria uma visão da janela do meu quarto, uma visão de fora ou de dentro, o mundo visto, ou o mundo vendo o meu mundo, aí se acrescentou uma mulher forte na janela. E eu até perguntei ao menino, artista, mas por que uma mulher? Aí ele disse, antes de dar qualquer resposta, eu disse, é o recado de minha mãe ausente dizendo que está presente. Ela está presente. Ela contempla a obra da janela. E esse trabalho, ele retrata os meus conflitos, as minhas perspectivas, tudo que me inspirou a escrever, sem preocupação de ter rima ou métrica, sem nunca ter consultado algum autor, sem ter leituras fluentes de autores, embora sempre tenha gostado de pensamentos, de reflexões, de crônicas, de poesias, mas nunca li, por exemplo, Clarice Lispector. E daí surgiu o livro Da Janela do Meu Quarto. E nele eu sou chamado de intimista, né? A minha poesia é intimista. Ela fala da minha alma, né? Do fundo do meu coração. E aqui, por exemplo, essa asas pode refletir bem tudo que eu falei até agora, e coincidentemente eu abri nesse poema. Asas que desejei, tenho-as agora. A poesia me libertou do casulo. Livre, vou longe. Deambulando horizontes, sigo sem pressa, porque não há tempo aonde vou. Se não obtiver êxito no percurso, contudo, que me baste a sensação de ter podido voar. A poesia me libertou do casulo. O casulo em que eu vivi, chocando a ideia de escrever, era de fato a poesia que me libertava de mim mesmo. Eu podia então falar de mim para todo mundo, das minhas sensações, das minhas sensações.
Tem uma que essa aqui, uma vez eu fui visitar uma prima minha, que eu gostava muito, Fleunilda Soares. Então no caminho, eu estava indo para a casa de alguém que eu gostava muito e gostava de conversar com ela. E a sensação que eu tinha na hora é de que eu estava nu, livre. Eu me desarmei de tudo, me despedi de tudo e estava indo para a casa de minha prima. E disse: vou lavar minha alma, livrá-la de vãs sentimentos, deixá-la-ei azul como o céu, de tão branca, então leve, poderei emergir para outras dimensões. E tem assim, eu sou a pessoa que protesta, por exemplo, tem um poema que eu gosto muito. Tem um poema que se chama Tempos Mórbidos. E eu começo com uma interrogação. Vida? Flor de vida? Isso é vida? Vida é flor, Margarida. Tempos mórbidos, almas cáusticas, que vida? Leito esplêndido, onde se acotovelam os diferentes? Numa existência, Margarida, todos teriam seu espaço. Pródigo ou inclemente, o sol nasceria sim para todos. Para todos, Margarida. Despertar é também um dos poemas que eu tenho um certo carinho, porque ele narra os momentos da vida de um homem, né? Esse homem ele nasce, ele se torna um menino, ele se torna um adolescente, ele se torna um jovem, ele se torna um homem, ele se torna um velho e ele morre, né? Mas deixa sua semente, deixa sua história. Como dizia vovô, o homem morre e deixa a fama. E diz assim: acorda, menino, desperta, levanta-te. Anda, garoto ronceiro, corre, vai-te livre como o vento a deambular esses caminhos pórticos. Ousa, jovem arredio, luta, empreende, sobrevive, conquista teu lugar ao sol. Crê, homem de Deus, alça voo, faz-te independente, como são as gaivotas que sobrevoam o imenso mar. Deita, meu velho, e dorme. Descansa que amanhã será um novo dia. Ainda há muito do teu tempo para se cumprir. E assim termina. O poema O Desbravador, que eu gosto muito porque ele imprime muito da minha natureza, né? Eu vivo como um eterno aprendiz e gosto de encarar o mundo como todo dia e cada instante como uma novidade. É como quem espera algo novo e está pronto para aquilo, né? O Desbravador diz assim: quero viver achando que tudo posso, que o infinito fica ali adiante, tão perto que consigo tocá-lo. Vou desbravando o mundo com a cara, abrindo caminho com os olhos e desatando as amarras com o verbo. Vou brindando a vida no percurso, porque tudo nela é encanto. Vou vivendo intensamente, ciente de que cada instante é único, porque não quero ressentimentos adiante. Mas sou também
o indeciso. E a indecisão, claro, está na cabeça de todo mundo. E imprimindo essa minha característica também, eu fiz esse poema que fala sobre a minha indecisão. Há 10 caminhos em minha mente, 10 lugares aonde ir. Talvez por isso ainda permaneça inerte, preso à escolha que deva empreender. Milhas me separam de alguns objetivos. Enquanto vejo o tempo me alcançar com a pressa de um turbilhão, limito-me a devaneios. Passo tempo e não me movo do lugar, estático, diante da complexidade da próxima escolha. Sinto-me uma coluna de concreto robusta, profundamente fixada ao chão. E lá vem independente também, né? Isso também imprime minha alma plural. E quem não tem uma alma plural, né? O poeta, ele tem essa alma plural. A hora ele quer voar, a hora quer estar no chão. A hora ele não sabe se quer voar ou se quer estar no chão. Então, mas o poeta, ele também é independente, porque ele se acha dono de si mesmo. Às vezes aprisionado, mas dono de si mesmo. Tenho mãos de quem cultiva a terra, calejadas. Braços de quem conduz o arado, vigorosos. Pele de quem trabalha ao relento, dourada. Tenho semblante de quem amadureceu, altivo. Olhos de quem mira o horizonte, curiosos. Tenho espírito de quem é eterno, incansável. Sou como os pássaros que são livres, audaz, que alçam voos rasantes, aventureiro, e constroem seus ninhos onde desejam, independente. O beija-flor. E quem crescendo não vive essa sensação? Um dia você quis mudar o mundo e achou que crescendo poderia. E você descobre que isso depende de muito mais esforço, de muito mais gente, de muito mais condições do que a tua limitada de apenas crescer. A tua visão limitada de apenas crescer. Então eu escrevi o Beija-Flor num dia desses de frustração, com o que eu não poderia fazer sozinho. E isso talvez fosse até muito difícil fazê-lo com muitos, mas eu fiz. Escrevi. Fui menino, tornei-me homem. Vivi achando que mudaria o mundo quando crescesse. Esse pensamento de grandeza me enchia de ânimos. Afinal, tinha uma grande tarefa a cumprir. A poesia foi desfeita mais tarde, quando então descobri que era apenas um beija-flor solitário tentando salvar a floresta em chamas. E assim finaliza. E essa deixa do beija-flor pega aquela história do beija-flor que sozinho, com um bico e uma gota d'água no bico, tentava salvar a floresta. E dizia para os outros que o ignoravam pelo ato sem chances, né? E ele dizia que eu estou fazendo a minha parte. Se eu pelo menos tentar ser um homem melhor, uma pessoa melhor, eu estarei como beija-flor fazendo a minha parte em salvar esse mundo, que antes eu achava que esse mundo dependesse apenas de pão e de meios.
e de educação talvez, mas é muito mais complexo do que tudo. E fazendo minha parte, tentando ser uma pessoa íntegra, boa, capaz, eu estaria e estou tentando salvar o mundo.